Meus queridos irmãos, graça e paz de Cristo a todos. Louvamos a Deus por mais esta rica oportunidade, a qual estamos diante da sua palavra, e desta vez para dar continuidade às nossas exposições sobre os Salmos de Romagens. Os Salmos de Romagens, como bem sabemos, que é uma coleção de 15 salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Os quais estes salmos faziam parte do inário, dos peregrinos que viajavam ali para o templo, para Jerusalém. Então estes salmos eram cantados por estes peregrinos durante aquela jornada. Bem, meus irmãos, destes 15 salmos de Romagens, já estudamos dois. Vimos então o Salmo 120 e o Salmo 121, o qual estudamos semana passada. E eu queria aqui rapidamente relembrar alguns pontos que vimos ali no Salmo 121. Em primeiro lugar, vimos ali no verso 1 e 2, o salmista dizer que o seu socorro vem do Senhor. Em segundo lugar, nos versos 3 e 4, o salmista diz que o Senhor o guarda e, sendo assim, não o deixa cair. Em terceiro lugar, dos versos 5 a 6, o salmista diz que o Senhor está sempre ao seu lado como a sua sombra, à sua direita. E em quarto lugar, dos versos 7 a 8, o salmista diz que o Senhor, Deus, sempre o guardará. E Deus o guarda desde o começo da sua jornada até o fim. Sendo assim, meus irmãos, este salmo nos diz que o nosso Deus é o nosso socorro. E também Ele nos guarda e não nos deixa cair. Também, meus irmãos, o nosso Deus, Ele está à nossa direita como nossa sombra, nos guardando. E por fim, Ele nos guardará desde o começo da nossa jornada e vai nos guardar até o fim, até chegarmos na eternidade, no novo céu e na nova terra. Então, meus irmãos, este salmo ele é belíssimo, o Salmo 121. E estes versos ele nos leva a acreditar nestas verdades da parte de Deus. Hoje, meus irmãos, vamos nos dedicar à terceira exposição, que é ao terceiro cântico de romagem, ou ao terceiro salmo de romagem, que está no Salmo 122. Então, desde já, eu convido você que está em sua casa a abrir comigo a Santa Palavra de Deus no Salmo 122. E neste momento eu vou estar lendo este salmo, que nos diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobe as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar, meus irmãos, Senhor, neste momento. Santo Deus, Pai bondoso e Pai misericordioso, te buscamos, Senhor, neste momento e te clamamos, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Me usa também, Senhor, como teu servo, como teu instrumento para a edificação da tua igreja, Senhor. Faz isso, meu Deus, por meio do teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, estamos aqui diante desse belíssimo salmo, o terceiro salmo de romagem, o salmo de número 122. E este salmo, meus irmãos, poderemos dividir em duas partes. Em primeiro lugar, dos versos 1 ao 5, vamos ver a alegria pela comunhão da igreja. Em segundo lugar, meus irmãos, ou em segunda parte, vamos ver do verso 6 ao 9, a oração pela paz do povo de Deus. Sobre o autor deste salmo, meus irmãos, a maioria dos comentaristas afirmam que foi o rei Davi. E o rei Davi, meus irmãos, então, ele elaborou este salmo ali no período onde ele estava reinando sobre Israel, sobre Jerusalém. Meus irmãos, então, dita estas palavras, vamos tão somente agora, nos dedicarmos à exposição deste Salmo 122. Então, em primeiro lugar, vamos ver do verso 1 ao 2, a felicidade dos que vão à casa do Senhor. E no verso 1, meus irmãos, aqui vamos perceber
o rei Davi, não é, o salmista, o qual compôs este salmo, dizendo isto: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, meus irmãos, vamos perceber aqui que o rei Davi está feliz, muito alegre, porque ia à casa do Senhor. E mais, a sua alegria se completa porque, meus irmãos, ele não vai só. Ele vai, meus irmãos, estar ali na casa do Senhor junto com os irmãos, os quais viriam, não é, de toda a parte ali de Israel, os quais estavam ali como as tribos de Israel distribuídas, não é, em todas as partes ali. Então, neste momento, se reuniam as tribos de Israel e eles iam a caminho ao templo, a Jerusalém. Então, o rei Davi está feliz, não só porque vai à casa do Senhor, mas como também iria encontrar ali seus irmãos. E juntos estariam ali em comunhão, cultuando a Deus. Uma observação que preciso fazer aqui, meus irmãos, nesse verso 1 do Salmo 122, é sobre a casa do Senhor, aqui que o rei Davi fala. A casa do Senhor aqui, meus irmãos, não é um templo ainda. Sabemos que o templo só foi construído alguns anos depois pelo rei Salomão, o qual era o filho ali do rei Davi. Então, quando o rei Davi diz, vamos à casa do Senhor, está dizendo, vamos, não é ali a tenda da congregação, ou ao tabernáculo, onde estava ali a arca da aliança, que representava ali a presença de Deus. E, meus irmãos, o tabernáculo, ou a tenda da congregação, eram também chamados ali da casa do Senhor, porque Deus habitava ali naquele local. No verso 2, meus irmãos, aqui, o rei Davi diz, pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. O rei Davi está feliz, meus irmãos, porque a arca da aliança do Senhor, onde Deus se fazia presente ali, não é, por meio da arca da aliança, estava agora em Jerusalém. Sendo assim, o povo de Deus, as tribos de Israel, tinham um local exato para irem adorarem o Senhor. Porque, meus irmãos, antes, desde o tempo de Moisés, e os comentários nos dizem que por mais de 1000 anos, a arca da aliança, meus irmãos, era levada de um lugar a outro pelos levitas. Sendo assim, não tinha um lugar exato para ficar. Neste sentido aqui, Davi se alegra porque, neste momento, a arca da aliança, não é, está fixa em Jerusalém. Sendo assim, o povo de Deus, meus irmãos, tinha uma identidade, tinha um local exato. Todos os anos, não é? Todas as festas, quando eles iam ali adorar a Deus, então eles sabiam para onde iam. Os seus pés iriam parar ali em Jerusalém. O que aprendemos aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, no verso 1 e 2 deste salmo? Aprendemos, meus irmãos, que esta mesma alegria que o rei Davi teve em ir à casa do Senhor, deveremos ter. Deveremos, meus irmãos, trazer para nós essa mesma alegria em ir à casa do Senhor. Deveremos ter a mesma alegria, meus irmãos, em estar em comunhão com o povo de Deus, como o rei Davi teve aqui. Como o rei Davi estava de sobremodo alegre, feliz, porque sabia que ia encontrar os irmãos e juntos, em comunhão, iria adorar a Deus. Meus irmãos, nada se compara à reunião pública, nada se compara à comunhão dos santos. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que a igreja do Senhor é como um corpo. E um corpo, meus irmãos, ele não vive só de um membro. O corpo ele é composto de muitos membros. Sendo assim, a igreja, dessa mesma forma, é composta, meus irmãos, de muitos membros, onde se torna unida em adoração para adorar o seu cabeça, que é Cristo. Então, meus irmãos, quando estamos em união, quando estamos alegres, cultuando a Deus, meus irmãos, isso nos deixa felizes, alegres, e essa alegria precisa estar em nós, meus queridos irmãos. O interessante é que nos alegramos por tantas as coisas. Às vezes nossa alegria está em tantas as coisas passageiras, não é? Nós, como crentes, nos alegramos em coisas passageiras que hoje temos e amanhã desaparece, como um carro, uma casa. Meus irmãos, essa mesma alegria que temos por coisas materiais deveria estar pela presença de Deus, pela casa do Senhor, pela comunhão dos santos, por estarmos reunidos junto com o povo de Deus. Meus queridos irmãos, então, meus irmãos, não existe essa ideia de desigrejados, não existe essa ideia de estar em casa,
e em casa eu estou servindo a Deus. Oh, meu irmão, nada se compara a estar em comunhão, meus irmãos, com o povo, em unidade santa, louvando a Deus, engrandecendo ao Senhor. Este é o motivo da alegria do rei Davi, que esta alegria esteja em nós. Se você não sente mais essa alegria em estar na casa do Senhor, ore ao Senhor para que Deus desperte em seu coração esse desejo, o amor de estar feliz em estar na casa do Senhor, em estar em comunhão com os irmãos. Ore ao Senhor, peça perdão a Deus neste momento e peça a Ele força, o prazer de estar de volta em comunhão com os santos. Este é o nosso primeiro ponto, meus irmãos, no verso 2. Em segundo lugar, nos versos 3 ao 5, meus irmãos, e sobretudo no verso 4, vamos ver, meus irmãos, o povo de Deus reunido para render graças ao Senhor. Aqui, meus irmãos. No verso 3, não é? Aqui do Salmo 122, vamos ver aqui o rei Davi dizendo que Jerusalém é uma cidade muito forte, muito compacta, bem construída, né, meus irmãos? Essa cidade, meus irmãos, de Jerusalém também era chamada a cidade de Davi. Esta cidade, meus irmãos, ela foi conquistada pelo rei Davi ali, quando ele guerreou contra os jebuseus. Este relato está lá em 2 de Samuel, capítulo 5, dos versos 6 ao 10. Depois vocês conferem em suas Bíblias. Então, quando o rei Davi ele toma essa cidade dos jebuseus, ele coloca o nome dessa cidade de Cidade de Davi. Flávio José, meus irmãos, um grande historiador ali do Antigo Testamento, ele nos diz que a cidade de Jerusalém era rodeada por 3 fileiras de muros. Isso, meus irmãos, nos mostra que esta cidade era muito forte no sentido ali que os seus inimigos eram incapazes de invadir essa cidade. Além disso, meus irmãos, essa cidade também era forte assim e bem protegida por Deus, o qual escolheu esta cidade para ser o centro da sua adoração, onde a Arca da Aliança ali repousou. Então, meus irmãos, ao contemplar esta cidade, o rei Davi, a ver como uma grande fortaleza no sentido literal, mas também a ver como uma grande fortaleza no sentido espiritual, porque Deus se fazia presente ali naquela cidade, por meio do tabernáculo, por meio da Arca da Aliança. E em quarto lugar, no verso 4, meus irmãos, aqui vamos ver, Davi dizendo que lá em Jerusalém, subia para ali as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, para aquela cidade ali, o rei Davi diz que as tribos de Israel saíam cada um de seu local, As tribos que estavam espalhadas ali se reuniam e iam ali. Com qual objetivo que eles iam? Iam com o objetivo de render graças ao Senhor, meus irmãos. Eles iam alegremente ali render graças ao Senhor. No verso 5, meus irmãos, o rei Davi diz que em Jerusalém estava ali os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Este verso então nos diz, meus irmãos, que além de Jerusalém ser uma cidade forte, o centro da adoração de Deus, também é vista como lugar da justiça, porque ali estava o trono de Davi. Quando o rei Davi diz isto, neste verso 5, ele quer dizer que em Jerusalém havia justiça diante do seu povo, e Deus o constituiu como rei para julgar esta nação com integridade. Sendo assim, o rei, segundo o coração de Deus, colocava tudo em ordem. Então, meus irmãos, quando o rei Davi diz que lá em Jerusalém está os tronos de justiça e os tronos da casa de Davi, o rei Davi está dizendo que Deus o constituiu como rei daquela nação, para que assim Deus julgasse as causas ali que vinham ali, sobre aquela nação. O que aprendemos, meus irmãos, aqui? Em segundo lugar, nestes versos 3 e 5. Aprendemos, meus irmãos, que de fato precisamos, como igreja, ir ao culto, render graças ao Senhor, como está aqui no verso 4, do Salmo 122, onde as tribos de Israel, meus irmãos, iam a Jerusalém, como convém a Israel, como eles sabiam que tinham que fazer, era render graças ao Senhor ali, meus irmãos. E o interessante, meus irmãos, que naquele contexto eles saíam de longe.
As tribos de Israel estavam espalhadas por toda a parte de Jerusalém. Então, eles saíam de toda a parte de Jerusalém e reunidos iam ali para o templo, né? Hoje, meus irmãos, moramos perto da igreja, né? Moramos perto da casa de Deus, né? Podemos dizer assim. E, meus irmãos, o que acontece? Não temos prazer mais. E esses adoradores aqui saíam de longe, passavam dias, passavam dificuldades, enfrentavam tempestades, enfrentavam o sol escaldante ali da Judéia, enfrentavam também, meus irmãos, as noites frias ali, onde poderiam causar para eles ali enfermidades, mas enfrentavam tudo isso para estarem na casa do Senhor, junto com o povo de Deus, cultuando a Deus, rendendo graças ao Senhor. E nós? E nós? Preguiçosos, olhamos a hora no relógio, né? E muitas das vezes impacientes, vamos à casa do Senhor. Não com o coração alegre, mas com o coração, meus irmãos, de uma forma como é um compromisso. Não devemos ser assim, devemos ir à casa do Senhor, meus irmãos, alegremente, para render graças ao Senhor pelos seus feitos sobre nossas vidas, meus queridos irmãos. Vale destacar também, meus irmãos, aqui, que hoje não precisamos mais ir a Jerusalém, não é? Não precisamos ir mais a Jerusalém. Jerusalém hoje não é mais o centro da adoração do Senhor, não é, meus irmãos? Não é somente ali em Jerusalém que deveremos adorar o Senhor. Como Cristo disse à mulher samaritana, né? Quando ela lhe faz uma pergunta, né? Onde devo adorar? É aqui nesse monte Gerizim ou em Jerusalém? Mas Cristo diz ali, não é? Estão lembrados lá no Evangelho de João capítulo 4, a partir do verso 20 ao verso 24, Cristo diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nem neste monte, nem em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, hoje somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós, como bem o apóstolo Paulo diz, né? Que somos templos do Espírito de Deus. O Espírito Santo então habita em nós, como diz lá em 1 Coríntios 3,16. Sendo assim, podemos adorar o Senhor todos nós, juntos com o santuário de Deus, independente de lugares fixos. Se um dia estes muros, né? Se um dia, meus irmãos, os muros da igreja onde vamos cair, iremos para outro local, não é? O importante, meus irmãos, é estarmos em unidade, em união, adorando o Senhor. Não especifica um local exato. Deus só recebe meu culto se eu for ali. Não. Sabemos que Deus, Ele recebe também o nosso culto, né, meus irmãos? Nossas orações em particular, não é? Mas, sobretudo, o mais importante é estarmos em comunhão, em união. E isso nos torna alegre. Isto fortifica o seu povo. A comunhão, meus irmãos, do povo de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, o que aprendemos nesses versos 3 e 4 é que devemos entender que hoje não é necessário mais oferecer sacrifícios, não é? Como o povo de Deus fazia ali no templo e no tabernáculo, porque o cordeiro imolado ali, meus irmãos, apontava para Cristo. Ele já veio e o apóstolo João nos confirma esta verdade, quando ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus irmãos, tudo isto aqui, a adoração que o povo ia ao templo, tudo isto apontava para Cristo. E Cristo já veio, meus irmãos. Em terceiro lugar, meus irmãos, o verso 5 nos mostra aqui, não é? Que os tronos da justiça, os tronos de Davi aqui, representa o reinado de Cristo. Aponta para Cristo, o qual julgará com justiça no juízo final, como o cavaleiro que está sentado no cavalo branco. Em sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este relato está lá em Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 ao 16. Então, meus irmãos, quando o reinado do rei Davi ali aponta para o reino messiânico, para o rei que é o Messias, o Cristo, o qual virá e julgará todas as nações. Da mesma forma que Davi julgava ali, Deus o usou para julgar aquelas nações, meus irmãos, tudo aquilo apontava para Cristo, o qual julgará no fim dos tempos, o qual é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Bem, meus irmãos, o que vimos até agora neste Salmo 122? Em primeiro lugar, vimos a felicidade dos que vão à casa do Senhor, no verso 1 e 2.
Em segundo lugar, vimos a alegria pela união do povo de Deus na casa do Senhor, dos versos 3 e o 5, e especificamente no verso 4, né, onde se destaca essa alegria do povo de Deus, né, onde eles subiam ali para render graças ao Senhor. E agora, em terceiro e último lugar, veremos a oração pela paz de Jerusalém, que vai do verso 6 ao verso 9. Então, meus irmãos, logo após Davi se alegrar, porque iria à casa do Senhor, e pela união do povo de Deus em Jerusalém, dos versos 1 ao 5, ele é agora levado à oração. Ele é levado a pedir ao povo que ore por Jerusalém, pela paz na cidade, entre os moradores, meus irmãos. E é o que veremos neste terceiro ponto, do verso 6 ao 9. No verso 6, Davi, meus irmãos, pede que o povo de Deus ore pela paz daquela cidade. É o que ele diz, olha. Olha o que ele diz: orai pela paz de Jerusalém. Davi pede que a nação ore pela paz de Jerusalém, o qual estava passando, meus irmãos, um momento maravilhoso naquele contexto, feliz, em festa, em adoração ao Senhor. Suas ruas estavam cheias do povo de Deus. Então, meus irmãos, o rei Davi pede que o povo ore pela paz, que a paz permaneça nesta cidade. O rei Davi, meus irmãos, ele está aqui de sobremodo alegre, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o rei Davi sabia o que era uma guerra. Quantas guerras o rei Davi não já enfrentou? Então, naquele momento de paz, o rei Davi ele pede que o povo de Deus ore para que esta paz permaneça ali, meus irmãos, diante de todos aqueles ali, meus queridos irmãos. E eles deveriam amar esta paz. E os que amassem aquela cidade, meus irmãos, eram prósperos, o rei Davi diz. O comentarista, o Yersbe, diz o seguinte, que a prosperidade aqui não é material, mas espiritual. Então, quando Jerusalém estava em paz, os que a amavam prosperavam por paz. Aqui no verso 6, quando ele diz, né? Orai pela paz, sejam prósperos os que te amam. Então, o rei Davi diz, ao vocês orarem por paz nesta cidade, vocês serão prósperos também de paz. No verso 7, meus irmãos, aqui, o rei Davi diz, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Quando Davi pede no verso 6 para o povo de Deus orar pela paz de Jerusalém, possivelmente é para que não houvesse guerra com as outras cidades. Já neste verso 7, meus irmãos, Davi ora a Deus que possa reinar ou durar para sempre a paz dentro da cidade, nas casas, entre o povo, judeus ou crentes, né? A igreja que prospere a paz entre irmãos. Então, meus irmãos, quando ele diz, reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. O que é que o rei Davi está dizendo aqui, não é? Que a paz reine dentro de nossa cidade, dentro de nossas casas, dentro da casa dos crentes, dentro dos palácios, né? O rei Davi ali está se referindo ao palácio onde ele vivia, que a casa do rei Davi ali permanecesse, reinasse em paz. E também a casa dos demais irmãos ali, né? Do povo de Deus que morava ali em Jerusalém, reinasse em paz. No verso 8, meus irmãos, aqui, o próprio Davi agora ora. O próprio Davi agora ora a Deus por paz. Isto faz por amor dos irmãos e amigos. No verso 6 e no verso 7, Davi pede para que o povo de Deus ali ore, não é? Que o povo de Deus eles permaneçam orando pela paz ali de Jerusalém. Já no verso 8, o próprio Davi ele ora, não é? Por amor dos irmãos e amigos, ele diz, ó. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. O comentarista, meus irmãos, Derek Kidner, comentando este verso, nos diz que quando Davi diz que orou a Deus pela paz, por amor de seus irmãos e amigos, ele quer dizer que os irmãos eram os que eram conhecidos dele e viviam ali mesmo em Jerusalém. Já os amigos eram os irmãos que ele ainda não conhecia, os quais seriam seus companheiros na adoração na casa do Senhor, aqueles que vinham das tribos, né, ali para Jerusalém. No verso 9, meus irmãos, e por fim, Davi termina este salmo dizendo que ele busca a paz daquela cidade
e do povo de Deus, e ele ora a Deus por paz, e pede também que todos orem por causa do seu zelo pela casa de Deus, pelo seu amor ao culto, à adoração, à comunhão, à presença de Deus. Por isso, ele buscaria o bem desta cidade, para que o culto ao Senhor permanecesse ali, a comunhão do povo de Deus e o bem da igreja, não é? Olha o que ele diz no verso 9: por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. O salmista Davi, não é? O rei Davi aqui, ele diz: por amor da casa do Senhor, por amor do culto público, por amor da adoração, por amor da presença de Deus, buscarei a paz. Então, meus irmãos, o rei Davi ali, meus irmãos, ele diz que vai orar ao Senhor, vai buscar a paz para que a Arca da Aliança permaneça ali, para que a presença de Deus permaneça ali. Tudo isso ele faz por amor do seu povo, para que a comunidade de Israel tenha um lugar sempre certo para ir adorar o Senhor. Tudo isso ele faz para o bem da igreja. O que aprendemos aqui, meus irmãos, e poderemos aplicar em nossas vidas em terceiro e último lugar? Aprendemos, meus irmãos, que deveremos orar pela paz da nossa cidade também, como o rei Davi ali pediu para que os irmãos orassem pela paz de Jerusalém, para que assim tenhamos paz, meus irmãos. Em segundo lugar, também aprendemos que também devemos orar pela paz da igreja, dos irmãos. Meus irmãos, deveremos orar que esta paz, meus irmãos, permaneça. Como é tão bom, meus irmãos, quando os irmãos estão em união, quando a nossa igreja está em paz. Meus queridos irmãos, este era o desejo do apóstolo Paulo, quando ele dá a sua saudação final à igreja de Coríntios, não é? Ali, ele pede que aquela igreja viva em paz. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11, o apóstolo Paulo diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ao partir ali, não é? Ao escrever, ou seja, o final da carta aos Coríntios, ele pede que aquela igreja permaneça em paz. E em terceiro lugar, meus irmãos, o que aprendemos aqui neste verso 9 é que devemos buscar o bem da igreja. O salmista aqui no verso 9 busca a paz por amor da casa do Senhor. Hoje, meus irmãos, onde é a casa do Senhor, não é? Onde Ele habita por meio do Espírito Santo, é em nós. Então deveremos buscar, meus irmãos, o bem da igreja, dos nossos irmãos. Devemos praticar o que o apóstolo Pedro disse: amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados. Aqueles que nasceram de novo, meus irmãos, são regenerados, devem amar os irmãos, amar uns aos outros. E também, meus irmãos, devemos orar por nossos irmãos. O profeta Samuel, meus irmãos, considera um pecado contra Deus quando um irmão deixa de orar pelo outro. 1 Samuel 12, verso 23 diz assim, o profeta Samuel diz assim, 1 Samuel 12, 23. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Você tem orado pelo seu irmão? Você tem orado por ele? Ore pelo seu irmão, ore pelo bem da sua comunidade, ore pelo bem da sua igreja, meus irmãos. Ore pelo bem. Esta era a oração do rei Davi. O rei Davi, depois que se alegra ali dos versos 1 ao 5, depois que ele está feliz em poder ir à casa do Senhor, e mais, a felicidade dele era completa ali, não é? Porque os seus irmãos que faziam parte das tribos de Israel estavam vindo para junto com ele adorar o Senhor. Logo depois, ele sente o desejo de orar pela paz daquela cidade. Ele ora pela paz dos irmãos. E do verso 9 ele termina: por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. E o que aprendemos aqui, meus irmãos, não é? Durante este Salmo 122. 3 verdades aqui que eu quero relembrar para todos nós. Em primeiro lugar, meus irmãos, deveremos nos alegrar quando vamos à casa do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, deveremos sempre nos alegrar, não é? Pela comunhão dos santos.
E em terceiro lugar, meus irmãos, deveremos sempre estar orando pela paz do povo de Deus e também, orar pela paz da nossa nação e pela paz da nossa cidade. Que o Senhor aplique este salmo em nossos corações, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai bondoso e Pai misericordioso, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade e te pedimos que o Senhor aplique este salmo, Senhor, em nossos corações. Faz isso, Senhor, que venhamos praticar este salmo, que venhamos ser alegres, Senhor, que venhamos ter os corações, Senhor, felizes por irmos à casa do Senhor. Como também, Senhor, deveremos nos alegrar pela comunhão dos santos. E também, Senhor, deveremos orar pela paz, Senhor, da tua comunidade, da igreja. Como é tão bom, Senhor, como a igreja está em paz. Como também, Senhor, deveremos sempre buscar, Senhor, em oração, a paz da nossa cidade e a paz da nossa nação, Senhor. Assim que nós te oramos, Senhor, que o Senhor nos comova a esta verdade, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos e próxima semana vamos dar continuidade às nossas exposições dos Salmos de Romagens. Abraço forte em todos.